Vocês viram a última entrevista do Pedro Bial, né? Na verdade, os fãs perguntaram por que ele não entrevista o Lula. E aí ele deu uma resposta que denunciou quem ele é. Que é um cara que não é jornalista, vamos dizer assim. Ele disse o seguinte, que só se usasse um detector de mentiras. Pois bem, vamos lá. Se ele fosse realmente um jornalista profissional, ele levaria para o debate, no caso Lula. Porque ali ele faria um verdadeiro exercício socrático, se ele soubesse realmente algum fundamento de filosofia, uma base, e colocaria o presidente em contradição, assim como fez William Bonner com várias outras pessoas no jornal, assim como fez Jô Soares. Não fugiria do debate para fazer algo qualificado. Mas não, ele denunciou a sua posição ideológica de direita, ele não é um liberal, como se coloca, e mais, colocou-se de maneira profundamente reacionária, porque já usou o preconceito sobre um determinado assunto sem ao menos sabê-lo. Isso é uma tática muito utilizada pela direita, que utilizam a propaganda como método de difusão de conhecimento, que na verdade não é conhecimento, é um amontoado de opiniões. Haja vista, vamos lembrar que Pedro Bial é aquele que esteve no programa do Jô Soares uma vez e ficou duvidando do 1964. O posicionamento dele era sobre uma contra-revolução. Aí o Jô Soares riu e falou, então quer dizer que é uma contra-revolução de uma revolução que não existiu. Cabe lembrá-los que em 1964, onde ocorreu esse golpe, a justificativa da direita é que o Jango queria implementar o regime comunista aqui. Basta vocês verem o documentário Brasil Paralelo, que aí vocês vão perceber esta teoria. Mas não é nada disso, isso é um profundo delírio. Não existia um grupo comunista organizado que queria fazer uma revolução aqui. Eles dizem que essa galera diz que o Brasil estava em contato direto com Cuba e com a União Soviética, uma teoria totalmente louca que não faz sentido nenhum. Jango, que estava governando na época, ele estava fazendo reformas de base cujas propostas iriam passar pelo Congresso, ou seja, ia passar por um debate, pelo aval. Então, nada mais do que um jogo democrático. Mas não, houve toda uma conspiração, um sentimento anticomunista, do qual, como eu já disse, foi utilizada uma propaganda de maneira incisiva, com o apoio de empresários, e isso pegou. Mas não foi uma contra-revolução. Haja visto que, de maneira decente, João Goulart retirou-se do governo, foi para o exílio, de modo a não reagir para não haver derramamento de sangue. Se a pessoa é da direita, ela vai falar que houve uma revolução de 1964. Agora a pessoa, nós da esquerda, vai falar que não, foi um golpe. E foi um golpe mesmo, porque eles caçaram os direitos políticos. O que são os atos institucionais? Mas não, a cabeça de bagre, a burrice de Pedro Bial, porque deve ter sido deturpada por Olavo de Carvalho, denunciou ao seguir este alinhamento ideológico desse astrólogo desescolarizado e maluco. Vocês querem ver o que Pedro Bial fala em relação ao Olavo de Carvalho? Cabe lembrar que o Olavo de Carvalho é aquele ser que colocou 2 ministros da educação, colocou um ministro das relações interiores, colocou um secretário ali da educação com o método fônico, Olavete, e tem várias pessoas também que compõem, queria transformar a TV Escola numa nova história. A nova história deles é baseada naquele documentário Brasil Paralelo,
que é uma amontoada de opiniões sobre a historiografia brasileira. O objetivo deles é altamente pretensioso, que é construir uma nova historiografia brasileira. E é dentro desse contexto que Pedro Bial se insere, assim como Pondé também. Ou seja, trata-se de uma profunda malcaratice sobre o conhecimento. É um bando de picareta que quer impor uma nova forma de conhecimento totalmente infundada. Basta vocês pegarem os livros de Olavo de Carvalho que vocês verão que há erros crassos básicos de filosofia. Este é o Pedro Bial. Eu quero que vocês vejam, antes da gente continuar a conversa, o que este ser diz, qual é o comentário dele, a opinião dele sobre o Olavo de Carvalho. E aí, a partir disso, a gente continua a nossa conversa, tá? Porque aí vocês vão se divertir. Olavo de Carvalho eu tinha conhecido 8 anos antes, primeiro por seus artigos agudos e argutos nos jornais, depois pessoalmente ao promover a primeira entrevista dele como filósofo à televisão, indo na maré contrária da vasta antipatia às suas ideias na elite intelectual tupiniquim. Era um novo e brilhante pensador da direita brasileira. Viram como que é absurdo? Primeiro o cara coloca um ser desse como um grande intelectual e o filósofo. Vamos lembrar que ele foi 2 vezes para os Estados Unidos, o Pedro Bial. Primeira vez quando foi mais jovem, que a cabeça deve ter sido deturpada naquela época, e a segunda vez mais velho, teve muito tempo para repensar, mas não, ainda segue os ensinamentos do velho lá da Virgínia. É preciso, pessoal, denunciar muito essa gente, porque são essas pessoas que fazem o poder de desmobilização. Pedro Bial, com esse olhar reacionarismo que deturpa a comunicação brasileira, não mostra de fato o jornalismo profissional que vai ao debate, que provoca, que coloca em contradição, que tem feeling. Ele não sabe fazer o que Jô Soares fazia. Haja visto que ele tentou argumentar com Jô, dizendo que era uma contra-revolução, e Jô Soares falou, não, peraí, contra-revolução não, porque não houve uma tentativa de revolução e nem tentativa de golpe. Então é uma contra-revolução sobre uma revolução que não existiu? Não faz sentido isso que você está falando. Pronto, acabou ali. Ele já foi quebrado ali naquele argumento. E ele ficou, eu acho, não sei o que. Tá vendo como que são essas pessoas? Eles não têm fundamento nenhum nas argumentações que eles desenvolvem. E seguem essa gente desescolarizada. Este canal aqui, não. Nós seguimos o tripé que eu já disse para vocês. Qual que é o tripé? Educação, politização e reflexão crítica. Seja da esquerda, que nós somos críticos, a esquerda haja visto que nós estamos criticando pra caramba o Lula nesse momento por conta dessa atitude ridícula dele de ignorar o impeachment e as movimentações acerca do impeachment, e ele diz que não há clima para fazer. Mas essa direita, ela é sectária, reacionária, e ela adota aquela política que o Jesse Stanley fala no livro Como Funciona o Fascismo, a política de nós e a política de eles, e eles devem ser eliminados. Uma vez, só para vocês verem o drama da burrice do Pedro Bial, ele foi conversar com o Olavo de Carvalho, e ele, mas será que existe mesmo comunista? Ele falou, os comunistas dominam o mundo. Olha só o grau da loucura do Olavo. Os comunistas dominam o mundo, dominam os meios de produção, dominam as universidades, dominam os meios culturais. É uma grande tara sexual em relação a estes comunistas. Veja, os caras têm o domínio tecnológico, o domínio da mídia, tem o domínio governamental, o domínio econômico, e são os comunistas que dominam todo esse aparato. Como essa explicação chega à cabeça das pessoas? Chega, as pessoas acreditam e são deturpadas. Por que isso ocorre? Por conta que eu já disse, o grande processo de desindustrialização no Brasil
favoreceu o avanço da burrice da população brasileira. Por quê? Por conta que não se colocou nada no lugar da indústria e as pessoas ficaram simplesmente sem saber o que fazer da vida, porque o grande puxador de um desenvolvimento educacional forte, intelectual e cultural sobretudo, são ciência, tecnologia e artes, e nós não temos isso muito bem desenvolvido no país. Nós temos de maneira marginal. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma Microsoft a nível nacional, desenvolvimento de aplicativos, investimento massivo de política de Estado em relação a esse tipo de ação, certamente teríamos um desenvolvimento político, cidadão, crítico e autônomo. Mas não. O que nós temos é aquilo que o Louis Althusser fala, que são os aparelhos ideológicos do Estado que querem impor uma nova forma de educar, e essa nova forma de educar, consequentemente, é alinhada ao mercado e não há um mínimo em relação ao desenvolvimento de cidadania e autonomia do indivíduo. Isso passa de longe na cabeça dos governantes. O que nós temos é um forte processo de emborrecimento da população por meio desses gurus que ficam colocando as suas teorias absurdas. Pedro Bial é um que vocês viram pelo vídeo, que o vídeo por si só já fala. Nós temos o Luiz Felipe Pondé, que se coloca como filósofo, mas ele não é filósofo. A tese de filosofia dele é literatura, a área dele é ciência da religião, não é filosofia, mas ele se atreve a falar e muitas vezes dá umas escorregadas feias, como por exemplo dizer que o Donald Trump é niilista, é mentira. Ou por exemplo dizer que o lockdown é fetiche de esquerda. Olha só o grau do delírio. O cara, ele atua de maneira bolsonarista, mesmo sem ele dizer que não, mas ou é. Nós temos o Leandro Carnal com aquela sua teoria do eu interior, o mundo pegando fogo, todo dia 3, 4 mil pessoas, e ele vem com aquela conversa de você consegue se organizar, você consegue fazer a sua vida, você busca a sua felicidade. Ou seja, toda a estrutura do mundo parece que está à parte e o que importa é única e exclusivamente o indivíduo. Essa gente desmobiliza o que está acontecendo na sociedade. Então, por esta razão, é preciso fazer a crítica deles, nesse sentido. Veja, eu não estou fazendo crítica às pessoas, ao desenvolvimento das ideias deles, que tem o poder de desmobilização, por conta que as pessoas acham, ai que legal, que bonito que o Leandro Carnal fala, que bonito que o Pondé fala, que bonito que o Olavo fala, mas não tem algo substantivo de desenvolvimento do que está acontecendo agora. Muito pelo contrário, é a legitimação do neoliberalismo como forma de vida. Então, pessoal, preste atenção para essas pessoas de maneira crítica ao que eles falam. Usem o argumento socrático, usem a dialética. O que é a dialética? É você ter uma tese, aí você faz uma antítese, faz uma contraposição e a partir disso você faz um outro posicionamento em relação àquilo. Ou seja, eu vejo esses caras falando, eu falo, não, peraí, não é assim. Não houve revolução, contra-revolução. O que houve foi golpe. E aí eu vou, justifico a minha ação pelo golpe e coloco um posicionamento em relação a isso. Isso é o verdadeiro exercício dialético e filosófico sobre tudo. O que esses caras fazem é um amontoado de opiniões, exercícios de coach, de você ser feliz, uma autoajuda barata que se coloca como filosofia. Olha que coisa absurda, e não é. Vamos lembrar que Pedro Bial foi aquele que fez uma poesia ridícula para uma menina do BBB. O jornalismo crítico que se coloca na contradição junto com o outro
e a partir disso constrói um outro argumento para se contrapor com o outro, ele não faz isso porque ele arregou para o Lula. Ele disse que tem medo do Lula por conta que antes de fazer a entrevista eu poderia utilizar o detector de mentiras. Só que pegou mal para ele porque o que nós estamos vendo ao curso desses últimos desenvolvimentos das ações do STF? Que é uma prova justamente ao contrário do que o Pedro Bial está falando. Ele está completamente à parte do mundo. Não está à parte. Isso é discurso ideológico, de fato. O discurso ideológico, reacionário de direita, não olha para a contraposição, uma vez que vale somente o argumento dele. Ele parte para a gritaria, para um amontoado de opiniões e pouco importa o que você diz. Então, o que ele está fazendo é seguindo esse Olavo, ou seja, então eu posso considerá-lo uma Olavete. Tudo o que aconteceu no STF e que foi discutido foi provado que Sérgio Moro atuou de maneira parcial, ele quis ferrar Lula sim, ele deu Tandaiol e está livre, está elegível. E o cara vem dizer isso. Por que ele não pega as mentiras do Lula? Vou falar que Lula não tem mentira? Lógico que tem. Tem várias mentiras. Ele poderia muito bem utilizar isso no debate jornalístico e enriquecer o debate e pôr na contraposição e pegar isso do presidente ali na argumentação. Mas não. Ao se colocar como liberal que não ou é, ele se coloca como um reacionário, um dogmático, sobretudo. Tá certo? Então, pessoal, continuem nessa militância. Nós estamos fazendo ações para impeachment, sim, fazendo vídeos e, como disse, estamos fazendo vídeos e vamos continuar nessa toada. Essa gente tem que ser denunciada e tem que se colocar na contraposição dos discursos para mostrar como é frágil o que eles dizem e que não tem sustentação nenhuma. Mostrar que o discurso deles é tão profundo quanto um pires. Que o que eles dizem é apenas propaganda, apenas um amontoado de opiniões. Tá certo? Se inscreva no canal, nos ajude, estamos chegando a 1000 inscritos e compartilhe o vídeo, porque isso é importante para nós. E para as pessoas e para essa informação chegar a mais pessoas. Lembre-se, aqui é canal de politização, de educação e reflexão crítica. Até mais.